Graça e paz, amados. Poder sentar. Maravilha. O último final de semana, o último domingo de novembro. Iniciamos a última semana de novembro, né? Nem última semana, a última meia semana. E podemos já dizer que estamos com um pé em 2023. Então eu queria incentivar você que ainda não procurou a Alessandra, né? Vamos ter o culto da virada no dia 31 para o dia 1º, que vai ser do sábado para o domingo. Você deve procurar a Alessandra para colocar o seu nome lá, para nós organizarmos aquilo que vamos estar fazendo. Tá ali, ó, Jean caprichou no banner ali, não é banner que chama não, como é que chama? Hã? Pode ser banner. Tá ali, ó, vamos iniciar às 22 horas e vamos passar a virada do ano juntos aqui, celebrando ao Senhor, louvando, declarando que com vestes limpas, com vestes brancas, nós o aguardamos até aquele dia em que Ele vier para estarmos para sempre com eles. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos. Falo da alegria do meu coração de poder compartilhar mais uma vez da palavra de Deus com cada um de vocês. A vocês que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Que privilégio poder ter vocês conosco. Poderiam estar acompanhando qualquer outro lugar, mas decidiram congregar conosco, ainda que à distância, e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, ministrando na sua vida. Assim como a Alessandra disse, compartilhe, marque outras pessoas, para que outros também possam ser abençoados, assim como nós estamos sendo. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8. Vamos dar continuidade, pegando a fala da Alessandra ali, de que somos mais do que vencedores. Paulo, aqui no capítulo 8, ele vem falando sobre alguns temas, sobre a vida no Espírito, a glória futura, e ele termina aqui essa repartição falando a respeito dos mais que vencedores. E eu queria falar hoje sobre uma vida vitoriosa. Eu queria que você acompanhasse comigo aí esse texto, para entendermos um pouco, à luz da palavra de Deus, o que é uma vida vitoriosa à luz da Bíblia, entendermos exatamente o que é esse conceito de vitória na presença de Deus. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos as pessoas com um conceito de vitória um pouco diferente, um conceito distorcido daquilo que a palavra de Deus diz. Então vamos ver um pouco. A partir do versículo 28. Vamos ler a partir do versículo 28 até o final do capítulo 8, que é o versículo 39. Diz assim na Nova Versão Internacional: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Diga assim comigo o versículo 37, diga: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Senhor, nós te damos graça, Pai. Te damos graça por esse amor tão maravilhoso com o qual o Senhor nos amou. Te damos graça porque podemos, através do véu que foi rasgado de alto a baixo, adentrarmos a Tua presença e como igreja, como noiva do Senhor, adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Podemos celebrar diante do Senhor com alegria, dançarmos a Tua presença e poder declarar toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito pelas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Continua ministrando aos nossos corações essa noite. Continua nos falando, fazendo-nos entender a vida para o qual o Senhor nos chamou, a transformação que o Senhor propôs e opera nas nossas vidas, através do Teu Espírito, através do Teu sangue, perdoando os nossos pecados, através do Teu nome, diante do qual se dobram toda a enfermidade, todos os demônios, todos os seres nos céus, na terra e debaixo da terra. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de hoje podermos estar aqui diante da Tua presença e celebrarmos ao Senhor com alegria no nosso coração. Muito obrigado. Continua falando aos nossos corações, continua agindo, passeando no meio da Tua igreja. Continua, Senhor, na casa de cada um, em cada lugar onde cada um estiver. Fala aos corações pela Tua misericórdia e para a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa vitória que a palavra do Senhor garante, que somos mais do que vencedores, vitoriosos sobre todas as coisas, ela é uma promessa para as nossas vidas. Mas o que é uma vida de vitória, ou o que é uma vida vitoriosa à luz da palavra de Deus? Muitas vezes o grande problema na nossa vida é não entendermos exatamente o que a Bíblia diz, o que a Bíblia chama de uma vida vitoriosa. Paulo, ele fala a respeito disso, a despeito de que muitas vezes ele não tinha o que comer e não tinha o que vestir. Muitas vezes sofrendo, aprisionado, caluniado, apedrejado, naufragado. A despeito de todas essas coisas, ou apesar de todas essas coisas, mesmo assim ele dizia que era mais do que vencedor sobre todas as coisas. As circunstâncias não o faziam duvidar da vitória para o qual ele tinha sido chamado, ou da vida vitoriosa para a qual ele tinha sido chamado. E aí nós precisamos entender, muitas vezes nós achamos que uma vida vitoriosa é uma vida sem lutas. Poderia ser uma vida sem lutas o que a Bíblia chama de uma vida vitoriosa? Claro que não, queridos, porque lutas é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E quem gosta das promessas de Deus aí? Levanta a mão. É difícil levantar as mãos para essa promessa, né? A promessa de lutas, a promessa de tribulação. Então não pode ser, nós não podemos interpretar uma vida vitoriosa como sendo uma vida sem percalços, sem dificuldades. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43 do profeta Isaías, é um capítulo que nós gostamos muito. A palavra do Senhor vem trazendo uma fala, Deus dando uma palavra, e é interessante que ele não diz quando você, ou se você atravessar as águas. Não, ele diz quando, porque nós iremos atravessar. Ele começa dizendo, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, mas coloca o seu nome aqui.
Coloque o seu nome aqui, aquele que o criou, ó Dani, aquele que criou, ó Rafael, aquele que o criou, ó Solange, aquele que a criou, ó Solange. Pode colocar o seu nome aqui. Ele diz, assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatarei, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. E olha o que diz o versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então a vida vitoriosa não nos exclui dessas dificuldades. Não nos exclui das travessias dificultosas de rios. Não nos exclui das fornalhas ardentes, das chamas. Certamente passaremos. E Deus, Ele não diz que nós não passaríamos, mas Ele garante que Ele estaria conosco quando passássemos. Então nós não podemos achar que uma vida vitoriosa, não podemos achar que uma vida mais do que vencedora é uma vida sem essas tempestades, sem essas dificuldades, de forma alguma. Seria então uma vida vitoriosa, uma vida sem dor. Poderíamos dizer que nós agora, que estamos em Cristo, né? Como dizem alguns, nem fica mais doente, né? Se ficar doente é porque está em pecado. Não, queridos. Não é. Se você olhar em João capítulo 16 e o versículo 33, ele diz claramente, olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. É o próprio Cristo dizendo, olha, vocês vão ter aflição enquanto estiverem nesse mundo. Mas ele coloca dizendo, olha, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou igual a vocês. Ele veio, se fez homem, assumindo a forma humana. Ele se despiu da sua glória, se despiu do seu poder e veio para viver como você e eu vivemos. E ele diz, olha, eu venci. É possível. Terão aflições? Terão dificuldades? Terão. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, o que é necessário é a nossa parte, ter bom ânimo. Porque Deus já garantiu que em qualquer desses momentos Ele estará conosco. As tempestades sempre virão, sempre nos chacoalharão. Vocês lembram a passagem da Bíblia que diz a respeito do homem que construiu a sua casa na rocha? A pessoa que construiu a sua casa na rocha fala de você e de mim. Fala de nós que estamos em Cristo, que decidimos entregar a nossa vida a Ele, que colocamos as nossas vidas nas mãos dEle. Ele é a rocha. Mas diz também que sobre aquela casa construída sobre a rocha, bateram os ventos, caiu a chuva, sopraram as tempestades. Mas o que foi que aconteceu? Ela permaneceu firme ao final de todas as coisas, porque estava firmada na rocha. Então uma vida de vitória inclui todas essas coisas. Inclui. E o que é então uma vida de vitória? Por mais contraditório que seja, uma vida de vitória é quando você é totalmente derrotado pelo Espírito Santo. Quando você está totalmente derrotado, ou seja, quando você baixou a sua guarda, quando você baixou as suas armas, baixou os seus escudos em relação a Deus e permite que na sua vida tão somente a vontade dEle prevaleça, tão somente a vontade dEle se opere. Isso é uma vida vitoriosa à luz da palavra de Deus. Porque Ele garante que quando nós estamos nessa condição, Ele se responsabiliza pelo restante. E ainda que você esteja morrendo, como foi o caso de Estevão, você vai olhar para cima, vai ver os céus abertos e vai ver o Filho do Homem assentado ao lado do Pai Celestial. Você vai ouvir aquela voz dizendo, vinde bendito de meu Pai. Por quê? Porque a nossa vitória não consiste apenas numa vida tranquila aqui nessa terra.
O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança estivesse nas coisas dessa vida, nós seríamos os mais dignos de compaixão de todos. Mas a nossa esperança não é apenas aqui. Aqui teremos aflições. Aqui muitas vezes teremos desgostos. Seremos traídos, sim. Seremos muitas vezes incompreendidos, sim. Muitas vezes as pessoas agirão com ingratidão, com certeza. Mas temos a segurança. Aquele que fez a promessa de que estaria conosco, Ele é fiel. Ele continua com você. E Ele faz com que, assim como Paulo escreveu ali aos Romanos, como lemos no texto inicial, Ele faz com que todas essas coisas cooperem para o seu bem. A sua vida vitoriosa, ela engloba também essas dificuldades, porque são nessas dificuldades que nós crescemos, são nessas dificuldades que nós amadurecemos. E se queremos uma vida de vitória, é impossível termos uma vida de vitória sem termos uma vida de lutas. As lutas são condições necessárias, ou são condições necessárias para que nós obtenhamos vitórias, para que a nossa vida de vitória possa estar plena nas nossas vidas. Nós precisamos saber que as lutas sempre virão. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 10, o versículo 10, ele diz, olha, eu vim, no final do versículo, que ele começa dizendo que o inimigo, ou ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas ele completa dizendo, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. É essa vida vitoriosa que o Senhor tem para nós. Então o que mensura, o que dimensiona a nossa vida de vitória, não é a quantidade de bênçãos que nós temos, não é a quantidade de bens, não é o nosso salário, não é a nossa posição social, não é o carro que andamos, ou a casa na qual moramos, não. O que vai dimensionar, o que vai mensurar a nossa vida de vitória, é o quanto de vida há em nós. E vida é somente em Cristo Jesus. Sem Cristo, nós até existimos, mas ficamos naquela condição do filho pródigo quando saiu de casa, onde a palavra de Deus diz, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Longe dessa vida de Deus, essa nossa condição. Então nós precisamos entender que é a vida de Deus que brota, que flui, que está em você e que flui através de você, é que vai determinar o quanto de vida você tem. E isso é determinado, essa vida é determinada com certeza através da comunhão que você tem com o Espírito Santo, através do conhecimento que você tem da palavra, da intimidade que você tem da palavra, do quanto você comunga com o corpo de Cristo. É impossível você dizer que tem vida plena, que tem uma vida vitoriosa, sem que você tenha prazer, tenha alegria em poder congregar, em se reunir com a igreja, com a parte ou com o restante do corpo de Cristo e poder celebrarmos juntos, porque é isso que nós faremos no céu, pela eternidade. E se não há esse prazer, essa condição nas nossas vidas, é porque o que estamos chamando de vida não é vida. As bênçãos, elas são acessórios, elas não são o principal. As bênçãos, elas vêm junto, ali em anexo, à vida com abundância para a qual o Senhor nos chamou. Podemos ter vida com abundância independente das bênçãos, sim, podemos. Mas a palavra do Senhor diz que a fidelidade, a nossa condição, a forma como nós lidamos com as coisas deste mundo diante de Deus, faz com que as janelas dos céus sejam abertas em nosso favor. Mas não é isso o mais importante.
Quando você olha para Malaquias, quando ele diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei provas de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramarei sobre vós bênçãos, das quais vos sobrevirão uma maior abastança. É promessa do Senhor, mas é uma consequência, não é o principal. E nós precisamos saber disso, que as bênçãos são somente acessórios. O essencial é a presença de Deus, é a vida abundando em nós, é o Cristo sendo refletido em nós. A vida vitoriosa é aquela na qual desfrutamos do aconchego, do esconderijo do Altíssimo e das delícias do reino para o qual fomos resgatados. Isso é uma vida vitoriosa. A maior vitória da nossa vida é quando você abre mão das delícias da sua carne, daquilo que a sua carne gosta, e você tem a capacidade de abrir mão disso em prol de estar na presença de Deus, em prol de poder comungar da palavra, se alimentar da palavra, estar orando, estar na presença dele, estar cultuando. Isso vai transformando o nosso ser, e essa presença do próprio Deus em nós, aquele que nos resgatou, aquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz, é isso que determina a vida, e a vida com abundância em nós e na nossa casa. A palavra do Senhor diz e deixa claro, o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Romanos, lá no capítulo 14, versículo 17, ele vem dizendo, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fiquem de pé nessa noite. Ele veio para que você tenha vida. Ele veio para que você possa viver uma vida vitoriosa. O problema nosso não é, ou não são as dificuldades que enfrentamos. Os problemas nossos não são as falas das pessoas a nosso respeito, a falta do dinheiro ou o excesso dele. O problema nosso é falta de vida. A vida vitoriosa para o qual o Senhor nos chama, e a vida vitoriosa que a Bíblia traz e garante para nós, ela está acima das bênçãos e acima das circunstâncias. Que você possa se empenhar a cada dia para poder viver, assim como nós falamos, para você poder estar totalmente derrotado pelo Espírito Santo. Quando as circunstâncias chegarem, quando as dificuldades chegarem, você poder olhar para cada uma delas e dizer, o meu Deus está comigo. E olhar e dizer, Espírito Santo, me conduza, porque se o Senhor me conduzir no meio dessas águas, eu vou atravessá-las tranquilamente. A vida fluirá através de você, ainda que você entre na fornalha. Aqueles que estiverem do lado de fora olharão e verão o quarto homem caminhando juntamente com você. Verão a presença de Cristo no meio da sua dificuldade. Os problemas virão, as enfermidades poderão vir, com certeza, as desilusões virão, mas saiba de uma coisa, sobre todas essas coisas, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora por meio daquele que te amou, daquele que se entregou em seu lugar. E saiba de uma coisa, a qualquer momento, com dificuldade ou sem dificuldade, nós fecharemos os nossos olhos aqui e eles se abrirão na eternidade. Aí você saberá que valeu a pena, que a vida para o qual você foi chamado, foi resgatado, é realmente uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida vitoriosa. Vitoriosa não somente aqui, mas vitoriosa para a eternidade. Amém, queridos? Então caminhe nessa confiança. Levante a sua cabeça, levante a cabeça, caminhe altaneiramente, caminhe com os seus olhos fixos no autor e no consumador da sua fé. Não olhe para o chão, levante a cabeça, empunha
nas suas mãos, nos seus lábios e no seu coração a espada da justiça, que é a palavra, e caminhe sem medo. Caminhe sem medo, porque a vitória é sua, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o problema, não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho da tempestade, o Senhor está conosco. Ele tem um caminho no meio da tempestade. Ande por ele. Amém? Senhor, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela segurança que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor garantiu e temos visto a tua fidelidade, o Senhor caminhando conosco no meio das dificuldades, no meio das adversidades. Senhor, quando enfrentamos as enchentes da vida, quando enfrentamos, Senhor, as labaredas, as chamas da vida, o Senhor tem estado conosco e temos sido, Senhor, guardados pelas tuas mãos até aqui. A tua fidelidade tem nos conduzido e sabemos que, segundo a tua palavra, nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Muito obrigado, Pai, que a vida de cada um aqui neste lugar, a vida de cada um daqueles aos quais essa palavra chegar, Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los com essa segurança, a segurança de que a nossa vitória está muito além de uma vida sem problemas. A nossa vitória, a nossa vida vitoriosa está calcada, está embasada na segurança de que o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. O Senhor veio para que nós pudéssemos ter um reino muito acima de comida e bebida, para poder desfrutarmos de Ti, paz, alegria, tranquilidade, segurança, não apenas, Senhor, proteção. Muito obrigado, que a tua palavra fique gravada no coração dos teus filhos e que eles possam, Senhor, assim ser alimentados por essa palavra e caminhar, Senhor, e enfrentar as suas dificuldades, sabedores de que as dificuldades vêm, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você aqui neste lugar, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Próximo domingo estaremos aqui ceando, mais uma vez celebrando a vitória que foi conquistada para nós lá na cruz do Calvário. Deus em Cristo os abençoe e conduza vocês, que seja uma semana de bênção, de graça e de vitória, em nome do Senhor Jesus.